Fafa! A visão anti-magia do Beholder também afeta as magias do monge? Cara, essa pergunta é muito cabriocárica. Tanto que eu nem sei se eu entendi direito. Mas, por via das dúvidas, vamos quebrar essa pergunta em 3 partes diferentes. Então, inicialmente, precisamos entender o que é antimagia, o que é o Beholder e quais são essas tais magias do monge. Com esses 3 conceitos resolvidos, a gente responde essa pergunta. Então, vamos começar pelo Beholder. O Beholder é uma criatura do tipo aberração e é grande. Ele possui um corpo esférico que levita o tempo todo, e ele tem um enorme olho central, que fica acima de uma boca larga e cheia de dentes. Eles também possuem um tipo de tentáculos em que cada extremidade possui um olho, bem menor que o olho principal, mas ainda assim um olho funcional. Normalmente ele mantém um olho central focado em suas vítimas, e até quando ele dorme o olho central fecha, mas os olhos menores continuam alerta. Essa criatura aberrante também tende a ser maligna. E uma das características mais importantes que ele possui é o cone anti-magia. O olho central do observador cria uma área anti-magia como a magia campo anti-magia, num cone de 45 metros. No início de cada turno dele, o observador decide em que direção seu cone estará, e se o cone estará ativo ou não. A área também afeta os raios oculares do observador. Então, resumidamente, esse olho grandão que fica no centro gera uma área de antimagia, um cone de até 45 metros de distância. Depois aqui fala um pouco sobre os raios oculares, porque até aqueles tentáculos que têm uns pequenos olhos nas extremidades também possuem magia, cada um podendo soltar um raio diferente. E só pra ter um gostinho de medo e pavor pra você nunca querer enfrentar um Beholder de frente, as possíveis magias que só os olhos pequenos conseguem soltar são as seguintes: raio enfeitiçador, raio paralisante, raio apavorante, raio letárgico, raio enervante, raio telecinético, raio adormecente, raio petrificante, raio desintegrador e raio mortal. Ou seja, quando você enfrenta um Beholder, o mais provável é que ele te leve pro raio que o parta. Tá, já entendemos que o bichão é maligno, vilanesco e poderoso. Mas o que seria esse campo anti-magia? No livro do jogador, na parte magias, ele explica como é o funcionamento dela. O que vai importar pra gente vai ser um trecho específico, justamente que descreve como essa magia é. Ela é uma esfera invisível de 3 metros de raio de antimagia que envolve o conjurador. Dentro da esfera, magias não podem ser conjuradas, criaturas invocadas desaparecem e até mesmo itens mágicos se tornam mundanos. Ou seja, já deu pra entender mais ou menos qual é o tipo de magia que ela interfere. As conjurações de magias, as criaturas invocadas que desaparecem e os itens mágicos perdem o seu poder se tornando itens comuns. Então, na nossa construção de conhecimento pra gente poder entender a pergunta, já chegamos no ponto 2. Já entendemos que o Beholder tem um olho... Já entendemos que o Beholder é uma criatura bolinha que tem um olho na frente, um monte de olho espalhado, que gera um cone de anti-magia de 45 metros. Tá, Fafá, mas onde o monge se encaixa nessa? Então, essa também é uma outra pergunta que tem que ser examinada nos seus mínimos detalhes. O monge não é considerado um personagem conjurador de magias, tipo bardo, mago, feiticeiro, clérigo, paladino, ranger, druida. A classe não é considerada conjuradora, mas ele pode soltar algumas magias. Por exemplo, tem alguns arquétipos do monge que possibilita que ele solte algumas magias. Por exemplo, o Caminho das Sombras. No 3º nível, ele tem acesso às artes sombrias, que ele pode usar o seu Ki para simular o efeito de certas magias. Com uma ação, ele pode gastar 2 pontos de Ki para conjurar escuridão, ou visão no escuro, passos sem pegadas, ou silêncio. Além disso, ele ganha o truque ilusão menor. Ou seja, essas magias de monge não poderiam ser utilizadas dentro de um campo anti-magia, como é o caso do olho do Beholder. Mas, por exemplo, o próprio monge do Caminho das Sombras ganha um outro poder no 6º nível, o Passo das Sombras. Esse aí ele ganha a habilidade de entrar em uma sombra e sair em outra. Quando você estiver na penumbra ou escuridão, com uma ação bônus, você pode se teletransportar até 18 metros para um espaço desocupado que você possa ver, que também esteja na penumbra ou escuridão. Ou seja, apesar dele se teleportar através das sombras, isso não é considerado uma magia. Então funcionaria. Eu entendo que às vezes é meio difícil a gente absorver esses conceitos, porque no nosso mundo real não existe esse papo de Ki ou magias, pelo menos não oficialmente. Então fazer essas adaptações do RPG para a vida real é meio complicadinho mesmo. Aí tem um outro arquétipo de monge também, que é o Caminho dos 4 Elementos. Esse aí, o foco dele já é conjurar magias elementais. Então esse tipo de magia ou golpe também não funcionaria
estaria dentro da área anti-magia do Beholder. Agora, por exemplo, se você estiver falando dos pontos de Ki que ele gasta pra fazer umas coisas inacreditáveis, tipo quando ele gasta um ponto de Ki pra usar a rajada de golpes, ou quando ele gasta um ponto de Ki pra fazer a defesa paciente, ou quando ele gasta um ponto de Ki pra dar o passo do vento, isso aí tudo continua funcionando normalmente, porque o ponto de Ki necessariamente não é mágico, mas se você utilizá-lo para conjurar uma magia, aí não funciona, porque o ponto de Ki já é uma coisa meio que à parte. Por mais que pareça algo mágico, é tipo uma energia interior que ele possui, tipo a fúria do bárbaro. Não é uma parada mágica, mas é um poder incrivelmente forte que vem dele mesmo, tipo aquele arquétipo de guerreiro que é o mestre de batalha. Ele também tem uns pontos de superioridade de combate para poder utilizar suas manobras, ou seja, ele pode gastar esses pontos que eles não são considerados mágicos. Mas se o seu guerreiro for, por exemplo, um cavaleiro arcano, que é um guerreiro que conjura magias, aí na frente do Beholder vai ser só um guerreiro mesmo. Mas aí, pra quebrar toda a linha de raciocínio, eu vi duas possibilidades muito interessantes entre um Beholder e um monge. Lembra que eu falei que o Beholder tem vários olhos e cada um pode soltar uns raios? Então, o cone anti-magia que o próprio Beholder cria é um espaço anti-magia onde os próprios raios dele não conseguem afetar. Então, no final das contas, às vezes o lugar mais seguro para estar quando se enfrenta um Beholder é bem na frente do olho dele, porque os piores raios para tomar dele, que é o raio desintegrador e o raio da morte, não vão funcionar na área anti-magia do próprio Beholder. E a segunda curiosidade é que, independente do arquétipo de monge que você escolher, no 6º nível todos os monges ganham um golpe de Ki, no qual seus ataques desarmados contam como armas mágicas com o propósito de ultrapassar a resistência ou imunidade a ataques e danos mágicos. Ou seja, no 6º nível o monge não precisa fazer nada, não precisa gastar nada. O corpo dele é considerado uma arma mágica quando ele quiser atacar alguém. Mas aí sim ele perde essa funcionalidade na frente do olho do Beholder. Esse mundo de D&D é uma loucura! E para auxiliar você nesse caminho tortuoso, se você tiver alguma dúvida, manda um pix aqui pro nosso canal, fabulariooficial@gmail.com. Manda uma pergunta pra lá que eu respondo aqui fazendo um vídeo pro canal. Você vai ter sua pergunta respondida, vai ser bem analisada e ficará imortalizada aqui dentro do mundo fabulístico. E eu vou aproveitar e deixar duas playlists aqui do lado. Uma só respondendo essas perguntas malucas que chegam, e outra uma adaptação dos Vingadores pra D&D 5.0. Então pode maratonar que tem vídeo pra caramba. E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário, e até uma próxima!